Aleluia, ainda levantando as mãos. Deixa esse ambiente carregado do poder de Deus. As nossas palavras, irmãos, elas transformam o ambiente. As nossas palavras, elas carregam o ambiente. Diz a Bíblia que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Existe algum povo de Deus aqui? Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para ouvir a tua palavra, afinarmos o nosso coração. É com todo o interesse, Senhor, que nós chegamos nesse lugar, para que o Senhor possa nos esclarecer, nos abençoar, de forma, Senhor, que saiamos daqui de maneira mais forte, mais ousados, mais intrépidos, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, sua mão poderosa passando por nós, por cada um que está aqui, Senhor, você aliviando do cansaço, oh, aleluia, aliviando as dores, aliviando a pressão dos pensamentos, em nome de Jesus, seu Espírito percorrendo esse lugar, Pai, oh, xaramadaste querereva Maria mastocobrocheteria, omblasoterenegevai. Oh, Senhor, eu te louvo, Senhor, por uma noite de refrigério. Que tempo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Nos regozijamos, Pai. Oh, Senhor, quão bom é vivermos em união e vermos tão grande salvação que o Senhor programou para nós. Nos regozijamos, Pai. Estamos alertas e atentos à tua voz, à tua direção, no nome de Jesus. Aleluia, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, você pode sentar. Que ministração maravilhosa, né, irmão? Esse Borba me botou num lugar difícil. Mas enquanto ele estava falando sobre aquele guri lá que falou com a mãe, que deu uma tangerina para ele descasca, eu me lembrei de um fato lá na casa do pastor Bud. Todo dia que Fernanda chegava lá para almoçar, ele gostava de ver ela comendo, porque ela comia de tudo que botasse para ela, né? E ele, sempre que ela terminava, ele dava R$2 a ela. Aí ele ensinou uma coisa a ela e a gente não sabia disso. Uma vez a gente viu ele dando R$2 a ela e disse: Fernanda, o que é que se diz? Ela disse: quero mais. Botou a mão para ele, foi ele que ensinou. Irmão, você pode ter mais de Deus hoje. Amém? Diga: eu quero mais. Aleluia. Queridos, a ministração que eu vou fazer hoje, ela tem por base esse livro aqui, O Poder Secreto da Alegria, de Mark Hankins, lá. Depois você pode pegar esse livro aqui, e eu sei que vai ser uma grande bênção para a sua vida. E eu tenho por mim que tudo que a gente está fazendo aqui é para construir em você algo poderoso para que Deus possa visitar você esse ano todo. E quando eu falo sobre visitar, não é que ele está longe não, irmãos, é que é em manifestação, é por falta de uma palavra melhor, amém? Mas eu queria que você se despertasse para algo. Às vezes quando a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente fica desligado, a gente vem como um ritual, e termina que a gente não se liga naquilo que vai ser dito e aquilo que está sendo transmitido. Mas, querida, a unção, ela é transmitida para nós pelo ambiente, pelo estudo e pela observação. Então, se você ficar atento, se você ficar ligado, conectado, com certeza algo do Espírito vai chegar ao seu coração e você vai, de alguma forma, celebrar por aquilo que Deus vai te dar. Amém? Eu tenho percebido algumas coisas na Bíblia que eu acho bastante interessante. É possível, mesmo com um tempo de cristão, de 10, 15, 20 anos, você ter uma mentalidade ainda equivocada a respeito de algumas passagens bíblicas e não conhecer bem a palavra. E é por isso que nós fazemos tanto esforço, assim, de alguma forma, te influenciar, essa é a palavra, te influenciar para tomar decisões que vão ser significativas, com o que diz respeito, por exemplo, ao Rema, escola de ministros, escola de missões. Eventualmente, você vê alguns garotos propaganda aqui, tentando te incentivar, te motivar a gastar um dinheiro com a sua própria vida, para que você possa receber algo mais de Deus e sua vida seja transformado por aquilo que você recebeu. A Bíblia fala que nós somos mesmo transformados pelas palavras que nós ouvimos. Então é bem importante ouvir as palavras certas, amém?
A Bíblia fala lá em Atos capítulo 10, irmãos, faz uma narrativa. Lucas, quem escreveu esse livro, ele escreveu Lucas também, o Evangelho de Lucas, e escreveu esse livro também para o mesmo homem chamado Teófilo. Era praticamente uma continuidade da Bíblia, continuidade daquele evangelho, e a gente vê narrativas de algumas pessoas, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. No capítulo 10, a gente vê pessoas assim que só apareceram naquele capítulo. O irmão Cornélio, que era temente a Deus e fazia de contínuo esmolas a Deus, não é? A gente vê como Deus, ele usou um anjo para avisar a Cornélio para buscar Pedro, para que ministrasse a palavra para ele. E olha que Cornélio, ele teve toda a reverência para sentar e para ouvir aquilo que Pedro tinha para dizer para ele, porque, segundo ele, eram as palavras de Deus, né? Estamos prontos aqui para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então ele entendia que Pedro era o portador dessa palavra. Agora, por outro lado, Pedro também teve uma experiência com Deus, porque Pedro não entrava na casa de gentio. E por ser judeu, ele não entrava na casa de um gentio. E eu acho interessante que Deus precisou ajeitar um pouco a doutrina de Pedro, ainda que ele não conseguiu fazer tudo, porque Pedro ainda estava meio sem entender a coisa. Ele foi na casa de Cornélio e ele ministrou. Mas o que eu quero trazer como relato, irmão, está escrito lá em Atos 10, capítulo 38, abre lá comigo, versículo 38. E é bem interessante porque o apóstolo Pedro, ele começa aqui a expor o evangelho. Na verdade, no versículo 37, ele começa a expor. Mas no versículo 38, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga, Deus era com ele. Aqui nós vemos a primeira pregação de Pedro na casa de Cornélio. Eles estavam debaixo de uma influência da palavra, e Pedro ele faz uma narrativa aqui descrevendo quem Deus é. E ele diz assim: olha, Jesus Cristo foi ungido por Deus com Espírito Santo e poder para desfazer todas as obras do diabo, porque Deus era com ele. Ele mostra que as obras que haviam na vida das pessoas, na questão de opressão, quer seja espiritual, quer seja na sua alma ou no seu corpo, é obra do diabo. Diga, é obra do diabo. E ele deixou bem claro aqui, sem mais de dúvida, se só tivéssemos esse versículo na Bíblia, irmão, já estaríamos com a questão fechada. Deus é bom e o diabo não presta. A gente poderia entender de onde vêm as coisas ruins? De Deus? Se só tivéssemos esse versículo. Foi a palavra que Pedro deu de início para pregar o evangelho para Cornélio. Uma coisa simples, absoluta, sem margem de dúvida. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Você concorda comigo? Agora, irmãos, a palavra opressão vem do grego e ela quer dizer alguém que exerce o controle rígido sobre outra pessoa ou sobre outro. Eu não sei de você, mas eu já vi o diabo assim exercer um controle sobre a vida de pessoas a ponto de levá-las a ficar alcoólatras. Outras, o diabo levou pessoas a ficar doentes de câncer. Outras, por acatar informações do diabo, se montaram de mágoa e perderam a estribeira da sua vida. E quando nós entendemos a palavra de Deus, nós podemos ficar certos de que, se nós obedecermos a palavra de Deus vai nos conduzir para um lugar seguro. Amém, queridos? Agora, é bem verdade que Pedro, ele não tinha bem noção do que aconteceria ali na casa de Cornélio, não. Ele foi por obediência. Quando chegou lá, que ele viu que as pessoas estavam precisando da palavra, ele ensinou a palavra, ele ministrou a palavra. Quando Pedro viu que o Espírito Santo caiu sobre eles, foi um espanto para Pedro, irmãos. Pedro não esperava isso. Mesmo sendo um homem que andou com Jesus por 3 anos e meio, ele não tinha essa mentalidade de entrar na casa de um gentio. Então, quando Pedro viu que o Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu sobre ele lá em Pentecostes, Pedro ficou alarmado. E Pedro faz uma pergunta no versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Tamanha era a surpresa de Pedro.
Pedro ficou surpreso. Rapaz, ele determinou que aqui não havia uma ordem, primeiro batismo nas águas, depois batismo no Espírito Santo. Jesus bagunçou tudo aqui. Não tem uma ordem disso. É como Deus quer. Amém? E Pedro, irmãos, ele fica espantado. Agora, Pedro sabia que tinha pisado em terreno perigoso. Ele tinha entrado na casa de um gentil. E ele, não, como judeu, não podia entrar lá. Tanto é, irmãos, que Pedro estava um pouco apreensivo, que quando ele chega em Jerusalém, os apóstolos tomaram conhecimento de alguma forma, porque notícia se espalha, não é? E notícia para prejudicar a pessoa se espalha mais rápido ainda. Eu acho que eles queriam espalhar que Pedro era um traíra, ou sei lá o que é, né, que a gente pode classificar aqui. Mas a Bíblia diz que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão perguntaram dizendo: entrastes em casa de homens circuncisos e comesse com ele? Olha o espanto aqui que acontece, né? Pedro começa a narrar, começa a falar, e ele diz como aconteceu a visão de Cornélio, e diz como ele teve uma visão também. E lá no versículo 13, irmão, do capítulo 11, Pedro diz assim, que entrou na casa de Cornélio, porque ele mandou chamar, e o Cornélio tinha a revelação, e disse: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e da tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra quando disse João: na verdade batizou com água, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Oh, aleluia! Pedro diz: rapaz, quando eu vi aquilo que Deus fez com os gentios, quem era eu para resistir a Deus? Sabe, irmãos, tem muitos pensamentos que nós temos que são resistentes a Deus. E nós resistimos mesmo. E essa resistência faz com que a gente não usufrua do melhor de Deus para a nossa vida. Eu quero te dizer aqui, queridos, assim, quando nós fazemos as coisas aqui na igreja, nós fazemos de modo intencional, de propósito. Por que estamos fazendo um acampamento? Com o propósito de te levar, te conduzir a uma maturidade. A você que não fez um rema, com o propósito de te instruir, te dar um desejo grande de estudar a palavra de Deus, te preparar. Se você já fez outras escolas, fazer escola de missões, de ministros, para te preparar para coisas maiores que Deus tem para a sua vida. Agora veja, irmãos, se a palavra pregada fez cair o Espírito Santo sobre ele, muitas outras coisas a palavra pregada vai fazer cair sobre ti também. E você só precisa se abrir para isso. Agora, pensando sobre isso e sobre o que eu devo fazer com a minha vida, eu preciso estar diante de um ambiente que possa promover a minha vida espiritual. O homem é essencialmente um ser espiritual. Ele tem uma alma e habita num corpo. E é bem importante você tomar decisões que vá fortalecer seu homem interior, seu espírito. E ouvir a palavra, estar conectado com a visão de Deus é sempre muito importante para nós. E como você sabe que Deus usa homens, porque foi essa forma que Deus estabeleceu, desde que Jesus foi assunto, ele ungiu outros homens. É claro que outros homens também são ungidos hoje para falar coisas e entregar chaves para você. Amém? E como nós entendemos, irmãos, que de uma forma nós somos seres influenciáveis, eu tenho uma máxima no mundo que diz assim, que o homem é produto do meio onde vive. Isso não quer dizer que seja totalmente verdade ou uma verdade absoluta, mas de fato a gente se torna um pouco parecido com aonde a gente está convivendo, não é? A gente se torna assim, e a gente precisa mesmo, para usufruir de Deus, de coisas melhores, mudar um pouco a nossa mentalidade. O Rick Renner, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: aqueles que influenciam o seu pensamento têm grande poder sobre o seu futuro.
A influência que alguém exerce sobre você tem grande poder sobre o que vai acontecer na sua vida. Aí é interessante que influência é a ação de algo ou de alguém, que alguém tem sobre outra coisa. Ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que ela serve de modelo ou exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar das outras pessoas. Por exemplo, existem muitos influentes na internet, não existe? Eles são influentes, eles influenciam a maneira de pensar, eles influenciam a maneira de se vestir, de se comportar. Qual é a influência que você vai permitir na sua vida? Qual é a coisa que vai influenciar? Irmãos, eu sei que você tem esse poder de escolha. E você precisa pensar sobre essas coisas. Nós precisamos, de alguma forma, ser influenciados na nossa maneira de pensar. Nós decidimos, quando cristão, quando nós fizemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que iríamos mesmo fazer Ele como uma influência, como o Senhor, aquele que determina, aquele que inspira, aquele que nos mostra, aquele que nos traz luz ao nosso entendimento. Então, a Bíblia é o manual. É a Bíblia que deve influenciar a nossa vida. E tudo aquilo que não está no padrão da Bíblia não deve ser acatado como influência na nossa vida. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Agora, queridos, assim, pensando em influência, é bom mesmo você entender que as empresas, elas já sabem que o homem é um ser influenciável. Você é influenciado pelo que vê, você é influenciado pelo que sente. Você é influenciado pelo que cheira. Você é um ser influenciável. E o que te controla das influências malignas, irmãos, é a palavra dentro de você. Ela vai te dar uma estrutura para dizer um sim ou dizer um não. Simples assim. Vai te dar um autocontrole para você, na hora da tentação, dizer não. Ou ceder e dizer sim. É por isso que nós somos diferentes do mundo. Porque nós podemos escolher. E é bem verdade que você pode fazer uma comparação. Eu não sei quantos pais têm aqui, mas eu tenho filhas, né, e elas, no tempo que fizeram a escola, o Rema, eu comparava com as filhas e os filhos dos meus irmãos, os que fizeram e os que não fizeram. E eu ficava olhando as conversas. Irmãos, aqueles que foram influenciados na maneira correta de pensar, ganha uma estrutura que parece ter mais idade do que tem. Ganha uma estrutura de maturidade, de pensamento, né, de poder, de pensamento sobre a vida, sobre o futuro, melhor do que aqueles que não têm essa influência. Então, eu como pai, eu tinha que escolher. Eu tenho que escolher e eu preciso influenciar. Agora, veja, queridos, uma coisa bem interessante, né? O irmão Reagan, ele fala que existem várias influências no mundo. E uma vez Jesus apareceu para ele e falou para ele que existem 3 lugares principais na terra onde demônios operam trazendo opressão. Às vezes uma opressão mental, né? Os principais são hospitais, universidades e nas prisões. Hospitais, universidade e prisões. É onde os demônios operam mais para influenciar as pessoas de uma maneira negativa. Agora veja, queridos, que a gente vai assistir ou vai ouvir sobre um homem que esteve sentado numa prisão por vários anos. Eu queria falar sobre o apóstolo Paulo. E é muito importante que você entenda que o apóstolo Paulo não visitou uma prisão. Ele ficou por vários anos em várias prisões. Ele passou na prisão de Filipe, narrado lá em Atos capítulo 16, 23. Ele passou na prisão de Jerusalém, em Atos 21, 33. Ele passou na prisão de Cesaré, Atos 23, 23. A prisão de Roma, Atos 28, 20. Na prisão em Éfeso. Em Éfeso ele fala, capítulo 3, versículo 1 e 4, versículo 1. Então ele era um homem que conhecia a hostilidade de um lugar onde o diabo opera, oprimindo. Você sabe que, talvez você nunca tenha visitado, mas nós temos um Rema no presídio, irmãos, que tem mudado a vida de pessoas lá dentro, por causa da palavra revelada. E só a palavra pode mudar a vida de uma pessoa.
Ali é um lugar onde se fabrica coisas ruins. As pessoas às vezes criticam, mas vocês vão levar a palavra para esses homens que fizeram tão mal. Rapaz, mas se a gente um dia tiver eles fora da prisão, é melhor que eles sejam transformados lá. Você não espera assim também? Então a gente está fazendo uma ação para que alguém não sofra lá fora quando ele sair. E só a palavra dá jeito, irmão. Diga só a palavra. Eu quero fazer menção aqui do irmão Hamilton e da sua esposa, que eles são incansáveis, são diretores lá do Rema, no presídio. Glória a Deus por sua vida. Mas para você ver como uma coisa acontece quando a pessoa recebe a palavra no presídio, a irmã Ila Férreo, você sabe quem é, ministra aqui várias vezes, ela pegou uma pena de 96 anos, fazendo coisa errada. E ela recebeu Jesus na prisão. E começou a orar e disse ao Senhor que não queria sair de lá enquanto não tivesse preparada. Mas 1 ano e 6 meses depois recebeu liberdade. Irmão, não é aqui no Brasil, não. Não foi um juiz que facilitou a vida para ela, não. Só pode ter sido Deus. Nos Estados Unidos, presa com a sentença de 96 anos. Não vem dizer que essa palavra não pode dar jeito à sua vida, meu irmão. Amém? Diga a palavra de Deus. Dá jeito à minha vida. Amém. Agora, um homem sentado numa prisão como Paulo, ele pode ensinar uma igreja a ser alegre. Ou não? Queridos, quem entrava numa prisão daquela como Paulo entrou, eu tive a oportunidade de estar na prisão lá em Roma, que dizem que foi a prisão dele, mas aquilo ali é uma situação difícil. Alguns prisioneiros que saíam daquelas prisões, irmãos, daquele tempo, eles saíam ou leprosos ou mortos. Eles não saíam por causa da umidade, das coisas ruins, sujas que haviam ali. Paulo passou vários anos dentro de uma prisão. Eu não vou gastar muito tempo com isso. Mas esse homem que estava dentro da prisão, ele escreve uma carta. Nós não sabemos se essa carta foi escrita em Roma ou numa das prisões perto de Filipos, que era a cidade onde ele dirigiu a carta. Mas essa carta, ela tem uma poderosa mensagem que fala sobre uma palavra que é muito parecida com gratidão. Estou falando sobre gratidão e também a irmã siamesa dela, alegria. Aleluia, diga Deus é bom. E Paulo, irmãos, ele fala para essa igreja de Filipos, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Oh, aleluia. Quando a gente vai ler essa carta, nós vemos que o apóstolo Paulo escreve essa palavra, alegria, ou o sinônimo dela, por mais de 10 vezes. É uma carta que expressa alegria, mesmo dentro da prisão, mesmo com dificuldade. Paulo, ele falava sobre alegria e ele tinha muito o que dizer sobre isso. E ele fala que ele aprendeu a viver diante dessas coisas por causa desse sentimento. Ele aprendeu a viver contente. Ninguém nasce sabendo. Uma vez eu vi o pastor Tiago falar, você não acha tão bom que Paulo precisou aprender? Porque se ele já tivesse nascido sabendo de tudo, a gente estava frito, né? Mas ele precisou aprender, a gente vai precisar também. Então é bom que a gente aprenda com os erros dele, com as coisas que ele passou, do que a gente aprender, amém? Com os nossos erros, com as nossas dificuldades. Agora, o apóstolo Paulo, ele também foi aquele homem que escreveu aos Gálatas. E é interessante, queridos, que essa carta, essa epístola aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. E quando ele vem narrando sobre o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, depois de amor, ele escreve uma palavra, que é o outro fruto. Qual é esse fruto? Diga, alegria. Se fosse, eu não vou dizer com uma coisa absoluta, mas se eu fosse escrever uma coisa assim que fosse importante para mim, eu colocaria as coisas principais no primeiro lugar. Amor, alegria e assim por diante. Eu sairia colocando aquilo que eu acho que é mais forte, que deveria estar em evidência.
Se eu fosse assim, eu não estou dizendo que Paulo teve essa ideia, eu poderia ter dado a ele, se eu estivesse com ele, mas não disse a ele e ele colocou dessa maneira. E eu acredito, irmãos, que ele estava falando sobre uma força, ele não estava falando sobre felicidade, não. Ele estava falando sobre uma força espiritual, a alegria. Diga alegria. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente fala sobre a alegria, e fala sobre a fé, fala sobre o amor, irmãos, a gente está querendo levar você a pensar que são forças espirituais que devem controlar a sua vida. Você pensando sobre isso, você meditando sobre isso, vai construir em você essa fortaleza. Eu sei que você sabe que você é um ser influenciável. E as empresas, elas já sabem, né, como vender os produtos dela. Para você ter uma ideia, uma empresa brasileira, ela entendeu que poderia influenciar as pessoas e até, de alguma forma, passar o produto, vender o produto, somente mostrando que as pessoas elas podem ser influenciadas e depois chegar com o produto para elas. Essa empresa, ela criou um tipo como é o nome disso aqui? Telão, e colocou algumas imagens lá. E toda vez aquele sensor de presença chegava, aparecia uma pessoa lá e fazia um gesto. Agora, essa propaganda se tornou como uma epidemia do bocejo. Vocês já viram essa propaganda? Epidemia do bocejo. Eu quero te mostrar aqui como é fácil. Segundo essa pesquisa, 70% das pessoas que veem uma pessoa bocejando, abre a boca também. Coloca aqui, por favor. Você bocejou também? Não dá para ver porque você está de máscara, né? Mas, irmão, você vê como nós somos seres influenciáveis. O ano passado, irmãos, o que aconteceu no mundo foi uma enxurrada de medo saindo através das televisões. E muita gente ficou atemorizada. Essa pandemia de coronavírus trouxe um desajuste para muitas famílias brasileiras. E nós precisamos recuperar. Agora nós estamos entrando no pós-pandemia. Quais são as escolhas que você vai fazer para recuperar certas coisas que foram introduzidas na sua vida? Queridos, isso é muito importante. Aí o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre isso. Eu queria te dar 5 maneiras para que você pense que possa influenciar a sua vida. 5 maneiras. Primeiro, cuide dos seus pensamentos. A primeira, irmão, cuide dos seus pensamentos. Doug Jones, ele fala que o tempo de vida de um pensamento é determinado pela quantidade de atenção que ele recebe. E a força de um pensamento aumenta ou diminui dependendo de quanta consideração ele recebe. Isso precisa ter bem antenado na sua cabeça. Cuide dos seus pensamentos. Uma mente desprotegida é a origem de todo o declínio moral da humanidade. Então, o que você vai permitir chegar na sua mente? O que você vai permitir influenciar os seus pensamentos?
cuide dos seus pensamentos. É a primeira área na sua vida. O pastor Banda, ele sempre dizia que a mente é o campo de batalha do diabo. É onde o diabo sugere coisas. E muitas vezes ele te leva a pensar errado, pensar de maneira equivocada. Muitas vezes, irmãos, o que nós estamos construindo aqui na igreja, e se você ficar atento, é o tom de Deus para a sua vida. Deus quer que você pegue um jeito da vida, o jeito da fé, o jeito, verbo da vida de ser. Então nós estamos fazendo fazendo as coisas, falando da maneira que seja uma influência para você, de forma que você usufrua dos resultados que a gente também tem. Você está comigo? Então cuide dos seus pensamentos. O segundo passo, irmãos, para você manter essa fervor de alegria, esse fruto ativo, é pratique ações de graças. Sabe, queridos, a gente pode, como o Tiago estava falando, viver uma vida de ações de graças desde que acorda. Irmão, tem gente que morreu por falta de ar, não é por falta de dinheiro, não. Tinha dinheiro, mas não tinha condição de respirar. Você respira todo dia de manhã, levanta a tua mão, meu irmão, e dê graças a Deus que você não precisa de um respirador. Oh, aleluia! Diga, é pela fé. Você pode dar graças a Deus quando vai saindo e você encontra um estacionamento cheio de gente procurando e um aparece exatamente quando você passa. Oh, aleluia! Você pode dar graças a Deus porque seu dinheiro está chegando em dia. Agradece pela empresa que você está trabalhando, irmão. Para de reclamar, para de murmurar. Ah, é pouco, é mínimo. Irmãos, a gente precisa viver uma vida de gratidão. Porque Deus não nos abençoa conforme o emprego que nós temos. Ele é Deus e Ele pode nos abençoar independente de. Oh, aleluia! Mas se você viver uma vida de gratidão, você faz uma redoma que faz com que Deus proteja a sua vida. É uma vida de gratidão. Diga, eu vou praticar ações de graças. Agora, queridos, outra coisa muito importante é cultive bons relacionamentos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito importante nesse dia. Você ter cuidado com o que você lê, ter cuidado com o que você assiste, ter cuidado com quem você se associa. Quem são as pessoas que estão no teu convívio? Eles amam mais a Deus do que você? Sabe, queridos, você pode ser uma influência para uma pessoa, mas se essa pessoa está influenciando você para um lugar errado, não é bom. Porque você vai pegar certas coisas dessa pessoa. Provérbios 22, 24, irmãos, diz assim: não te associes com o homem iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Ou seja, se um sentimento de ira e se tornar uma pessoa colérica, ela pode ser aprendida, eu vou precisar escolher quem são as pessoas que vão andar comigo. O apóstolo Paulo, ele fala de Timóteo, fala que Timóteo, ele viveu na casa da mãe dele, Eunice e Lloyd, da avó dele. Eu não sei se a ordem está correta, mas de qualquer maneira ele fala sobre uma fé que transpassa a geração. A fé que havia na avó, passou para a mãe, da mãe para o filho. Sabe, queridos, você precisa viver mesmo uma vida que essa fé possa ser transmitida para outras gerações. Essas pessoas precisam de você. Na sua casa, seus filhos precisam de você. E você precisa criar esse ambiente. Amém? Então cultive relacionamentos. É interessante que o apóstolo Paulo, por mais que ele era esse homem aguerrido que nós sempre falamos com ele, por vezes, irmãos, ele ficou com dificuldades, ele passou por pressões, ele passou por angústias. Ele não esconde isso de ninguém. Teve uma certa situação que ele se desesperou até da vida, diz a Bíblia, e deu graças a Deus que ressuscita os mortos, né? Ele tinha os seus momentos que ele passava por pressão e ele não enganava ninguém, não falava de ninguém, não estou passando por nada, não, ele passou sim. E ele faz menção até de pessoas que refrigeraram ele, tiraram o peso que ele estava, dentro das prisões. Tem um homem chamado, irmão, deixa eu ver, Onesíforo, é assim? O que foi que eu disse? A Bíblia diz lá no capítulo, em 2 Timóteo capítulo 2, depois você lê em casa, mas eu acho que ela vai colocar aqui.
a situação do apóstolo Paulo Pedro, né, preso. Ele diz assim: estais cientes, versículo 15, de que todos na Ásia me abandonaram. E ele, 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, é isso aí, porque muitas vezes me deu ânimo, não está passando aí não, né? Muitas vezes me deu ânimo. Essa palavra ânimo me fez recobrar a respiração. Ou seja, ele estava numa situação tão difícil, irmão, dentro daquela prisão. E Onesíforo, ele foi atrás de Paulo, procurou Paulo, sabe, assim, incansável. Procurar Paulo, irmãos, naquele tempo era pedir para a cabeça ser cortada também. E aquele homem foi atrás de Paulo, e Paulo diz assim, nunca se envergonhou das minhas algemas, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço ele prestou em Éfeso. Essa palavra ânimo também é recrear. Olha, esse homem chegava para Paulo para trazer um pouco de divertimento, de alegria, de contar algumas coisas engraçadas para Paulo se aliviar na prisão. Você precisa de amigos assim, irmãos, que quando uma bomba de uma notícia ruim chega para você, ele vai dizer: rapaz, vamos dar uma risada aqui. Oh, aleluia, eu vou te ajudar, rapaz, aqui a gente dentro dessa prisão, a gente vai rir. Ele disse que esse homem muitas vezes fez isso por ele. Existem pessoas, irmãos, que você pode se associar com elas, e elas vão ser um amparo, elas vão ser um respirador para você. Você está se acabando lá, e essa pessoa chega, pronto, chegou a alegria, chegou o ânimo, chegou a paz. Oh, aleluia, ele vai botar fogo em mim, oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu te dizer, se associe com pessoas que têm a palavra, mas não com aquelas que o que você tem elas vão tirar, vão colocar dúvida na sua vida. E eu vou te dizer, se você abrir qualquer coisa lá na internet, no YouTube, e assistir qualquer coisa, irmão, pode ser que você receba uma garrancheira que vai tirar até o que você tem. E a construção que a gente está querendo fazer, a gente está querendo deixar você triunfante, forte, ousado, intrépido. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é mais do que vencedor. Não existe pandemia nesse mundo que possa parar o plano de Deus para a sua vida, meu irmão. Pode ser que a gente tenha que recuar um pouco, mas é só para ganhar velocidade, para passar sobre esse inimigo. Oh, aleluia, diga pela fé. O quarto ponto, irmãos, para deixar a alegria assim borbulhando dentro de você, esse fruto, essa força espiritual, é desafie-se. Desafie-se. Talvez você viveu esse tempo todo sem um desafio. Desafie-se. Qual é o desafio que você vai impor a você mesmo? Porque existem aquelas situações que o diabo nos desafia, irmãos, isso é fichinha. Mas qual é o desafio que você vai colocar na sua vida mesmo? Desafie-se. Talvez para você que não fez o rema, é um desafio fazer o rema. Eu vou fazer esse rema. Desafie-se. Talvez para você que não entende patavinas de ministério, eu vou me desafiar, eu vou fazer a escola de ministros. Talvez para você que não sabe nem o que é que os missionários fazem pelo mundo, seja um desafio para você, faz a escola de missões. Você precisa entender o plano de Deus. Deus está se movendo pelo mundo, e você não pode ficar fora disso, meu irmão. Se desafie. Talvez seja uma viagem dos seus sonhos, e você não tem um tostão. Vou falar a palavra que eu ia falar não, senão depois me pegam. Mas, queridos, deixa eu dizer, talvez você não tenha um tostão no bolso. Desafie-se. Se desafie. Irmãos, tem gente aqui perto, precisando de um amparo, de você pegar o carro, pegar um ônibus, pegar uma moto, pegar uma bicicleta. Cadê Mazinho? Mazinho está aqui? Está não, né? Está assistindo na internet. Mazinho, irmãos, vivia embriagado pelas ruas de Campina Grande, fez o rema, se libertou.
fez escola de ministro, fez escola de missões. Sabe, essas semanas para trás, ele pegou a bicicleta e foi lá para Serra Branca, estava lá com o pastor Paulo Afonso. E ele estava lá pregando a palavra, desafie-se, irmão. Eu não tenho dinheiro, vai de bicicleta. Eu não tenho condição, vai correndo, compra um tênis. Desafie-se. Qual é o desafio que você vai fazer para você mesmo nesse ano? Se desafie, meu irmão. Rapaz, eu vou viver melhor, eu vou fazer melhor. Esse ano vai ser o meu ano. Diga, esse ano vai ser meu ano. Oh, aleluia! Se desafie, meu irmão. Aleluia! Mas para mim está bom demais, já consegui chegar aqui, eu vou descansar agora. Irmão, não existe aposentadoria para crente, irmão. Nós precisamos estar mais ativos, mais ousados. Se desafie. Diga, eu vou me desafiar. Se desafie a uma como é que chama? Um negócio de oração, Simon. Vigília de oração. Oh, aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Se desafie, meu irmão. Se desafie. Estou terminando, viu, Boba? Já passou uns minutinhos. Então se desafie. O quinto ponto, irmão, para encerrar. Para você deixar esse fruto brotando dentro de você. Aprenda a rir. Oh, aleluia. Aprenda a rir. Aprenda a rir dos seus inimigos. Aprenda a rir das impossibilidades. Aprenda a rir. Aleluia. Diga para seu vizinho, aprenda a rir. Oh, aleluia. Aprenda a rir, irmãos. Celebra com a vida, irmãos. Nós somos atraídos por aquelas pessoas que são de bem com a vida, que gostam de rir, que gostam de celebrar, não é assim? Aleluia. Tem um lema, eu não vou fazer propaganda, mas termina a gente falando, a gente fazendo, né? Mas a Coca-Cola tem um lema, irmão, um lema que é seja feliz, né? Um rema não, um lema. Rema só quem tem a gente. Mas seja feliz, não é? E ele descobriu, irmãos, uma coisa muito interessante. Que essa epidemia do riso também pega. Rir é contagioso. Rir alivia pressão. Rir alivia depressão. Rir aformoseia o rosto. Rir te dá força. A Bíblia diz que ri dos seus inimigos. Deus ri dos seus inimigos. A Bíblia diz, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se abriu com risos e a nossa língua com júbilo. Rir traz o poder de Deus em manifestação, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A gente parece que ficou cansado das ministrações do pastor Bud durante um tempo, mas ele sempre provocava a gente para rir. Ele passou certas doenças rindo. Ele passou uma pedra de rins, no rins, rindo, sentado na privada, rindo. Ele não queria rir, ele queria chorar, mas ele começou a rir pela fé, rindo pela fé. Uma vez ele foi curado de gota, rindo. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, existe uma força espiritual. Aí eu vou te dizer, essa epidemia pega. Coloca aqui esse próximo vídeo.
Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, muitas vezes começa com um ha-ha-ha. É pela fé. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Para alguns teólogos isso pode ser uma besteira. Mas para aquele que experimenta o poder de Deus debaixo da unção do Espírito, meu irmão, há algo a ser experimentado. Há uma onda poderosa de Deus para se levantar sobre a sua vida, meu irmão. Oh, aleluia! Aprenda a rir. Diga para o seu vizinho, aprenda a rir. Aleluia! Queridos, esses 5 pontos que eu passei aqui para você, pratica isso na tua casa. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia! Diga, eu sou livre. E veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo. Oh, aleluia! O que é que te impede, irmãos? Há uma alegria. Hoje é seu dia. Se está debaixo de pressão, de opressão, de doença, de falência, de faltas financeiras, veja o que Jesus fez. Bem na hora eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Eu tenho a fé. Vejam. Eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a fé de Deus. Então eu digo à montanha, lança-te ao mar. Eu tenho a fé de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho a fé de Deus. Vejam. Oh, aleluia! Tenho alegria de Deus. Eu tenho alegria de Deus. Tenho alegria de Deus. Eu tenho alegria de Deus. Então eu digo a tristeza, lança-te ao mar. Eu tenho alegria de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho alegria de Deus. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus. Vai, Maninha! Alegria! Tenho alegria de Deus. Eu tenho alegria de Deus. Tenho alegria de Deus. Eu tenho alegria de Deus. Então eu digo ha, 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 ha. Então eu digo a tristeza, ha, ha, ha. Então eu digo a tristeza. Eu tenho alegria de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho alegria de Deus. Aleluia! Sabe, queridos, o diabo quer que você não tenha planos para a sua própria vida, mas a gente só precisa dar um primeiro passo, dar um sim, dar uma resposta para Deus
E sabe o que a gente pensa que deve ser uma coisa muito difícil? É muito simples muitas vezes. Às vezes, irmãos, para romper com coisas que travam a nossa mente, travam a nossa vida, é simplesmente dar uma gargalhada. Às vezes é dar uma carreira. Às vezes é dançar, parece loucura. Mas sabe, quando o Pedro se levantou para pegar em Pentecostes, aleluia, eles não estavam nem aí com o que iam pensar a respeito dele. E sabe, queridos, muitas vezes ficamos paralisados por falta de respostas a Deus. Eu quero te dizer, irmãos, te incentivar, Deus já fez tudo para você. Agora é hora de você se levantar. Oh, aleluia! Que estava indeciso de fazer o rema, estava assim, sem saber se ia, se não ia, e agora você recebeu essa mensagem de se desafiar e você vai fazer. Vem aqui para frente. Deixa eu ver se é você. Quem é você? Vem-se embora. Se você estava indeciso e agora chegou a convicção, aleluia, não importa como vai ser, não importa o valor, o importa é que você se desafie, que você aceite esse desafio. Oh, aleluia! Coisas vão acontecer na vida de vocês. Transformações vão acontecer. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Um dia, irmãos, eu estava no mesmo lugar que vocês. Não sabia se fazia ou se não fazia. Mas sabe, quando a minha liderança disse que era importante eu fazer, eu não contei conversa. E olha o que aconteceu com a minha vida. Queridos, eu não estou dizendo que vai acontecer da noite para o dia, mas vai começar um reboliço santo na vida de vocês. Começa hoje, diga começa hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, deixa eu conhecer aqui quem estava meio assim com respeito a fazer escola de missões e veio aqui, foi provocado com essa mensagem. Tem alguém aqui que ficou provocado e que de repente deseja fazer essa escola? Se você está aqui, corra aqui, meu irmão. Deus vai manifestar a sua vontade. Olha aqui um. Oh, aleluia. Olha outro, ó. Tem mais alguém? Irmãos, hoje é o tempo do seu desafio, de você se desafiar. Eu vou fazer e ver o suprimento de Deus sobre a sua vida. Suprimento de Deus sobre a sua vida. Não deixa passar esse tempo, irmão. Quando sair daqui, vai logo procurar lá nos estantes o que é necessário fazer para se inscrever. Oh, aleluia. Quem está aqui e quer ter uma experiência sobrenatural com missões? Quem está aqui e se desafiou a fazer missões? Talvez você esteja um pouco acomodado. Rapaz, é um ano bem intenso. É isso mesmo que Deus tem para a sua vida. Se você está aqui, meu irmão, esse é o tempo. Eu vou orar por vocês. Tem coisas para acontecer na sua vida, meu irmão. Esse é um tempo que você mesmo vai se desafiar, mas você vai ver esse fulgor, desse fruto do Espírito se levantando dentro de você, te chamando para um tempo de manifestações divinas sobre a sua vida. Aleluia, eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no que foi feito, no que falamos aqui, que esse vai ser um tempo que eles mesmos se desafiaram a cumprir a sua vontade. E eu creio, Senhor, que a manifestação da sua glória será presente na vida deles, no nome de Jesus. Aleluia! Dá um glória a Deus!